Boa noite a todos. Boa noite. Em primeiro lugar, pedir que a igreja continue orando pela família da Rosa. Nós estivemos no velório agora à tarde e a família está bastante mexida, bastante abalada pela perda do Dinho. Então, que vocês continuem lembrando de orar. O seu Ronaldo nem veio para o enterro do filho, tão mal ele estava. A dona Cida veio, a dona Cida estava lá, a Rosa, o Mi, as meninas. Mas olhem, a família está muito machucada com essa perda, com essa situação, tá bom? Vocês lembrem deles. Gente, eu vou continuar falando do assunto conversão, que é um assunto que eu venho tratando já. Tratei no domingo passado, dei uma introdução no anterior, e eu quero, de maneira bem didática, fácil, assim, falar um pouquinho. Então, eu vou cobrar do pessoal na internet depois do grupo do Zap, porque na semana passada parou de gravar, né? Estava gravando, parou no meio, porque acho que deu a memória do meu celular estava cheia, parou de gravar. E eu não coloquei nada, mas ninguém lá no grupo reclamou. Falei, acho que esse pessoal está muito sossegado com relação às mensagens de domingo, né? Não estou precisando, né? Tanto que eu não coloquei ninguém, eu estava esperando alguém falar assim, olha aí, Samuel, não vai ter, o pastor, não vai ter a mensagem de domingo, mas dessa vez eu estou gravando, vamos ver se a gente coloca lá. Mas eu falei para vocês que a conversão, a gente falou um pouquinho o que não é a conversão, né? Então eu quero continuar dentro desse tema. Essa semana, mais especificamente na quinta-feira, eu fui me vacinar, né? Graças a Deus, como muitos de vocês já tiveram oportunidade, chegou a minha vez de me vacinar e eu fui lá muito contente, muito feliz pela possibilidade e tomei a tal da AstraZeneca, que todo mundo fala que dá um pouco de reação, né? Você tem uma reação. E eu, como sou um cara de sorte, eu não tive uma, eu tive todas. Tudo que podia dar de reação eu tive, com exceção da trombose. Então é assim, você tirando a trombose, o resto eu tive tudo, né? E aí, é lógico que eu sou muito assim, né? As coisas vão acontecendo comigo e eu estou sempre procurando uma lição, um aprendizado, e aquilo me fez pensar no que é essa reação, né? Então, só para a gente entender, quando você toma a vacina, o que é a vacina da AstraZeneca, né? Eles pegam um vírus de gripe que é bastante comum no chimpanzé, inabilita esse vírus, né? Coloca uma parte também inabilitada do coronavírus ali e joga no seu organismo. Para quê? Para que o seu organismo veja aquela invasão, fala, opa, tem um objeto estranho aqui, vamos descer a lenha nele, que é o nosso sistema imunológico. Então, a vacina engana o sistema imunológico, porque quando esse corpo estranho entra através da vacina, porque a vacina nada mais é do que isso, ela não é um remédio. Ela é um vírus inoculado, um agente estranho que entra dentro de você e o corpo, o sistema imunológico olha e fala, opa, tem um invasor no pedaço, vamos lá e vamos acabar com ele. Só que o legal disso é que quando o sistema imunológico vai lá atacar, ele precisa criar uma defesa específica para aquele corpo estranho, né? Ele não age da mesma forma como todo o corpo estranho, não, ele tem um método para cada corpo estranho, para cada vírus, ele tem um jeito de lidar. E aí, como aquele corpo estranho tem a característica do Covid, ele ensina o corpo já a ficar preparado contra o vírus da Covid. Só que, o que é a reação? É essa mobilização do sistema imunológico nosso,
Então você sente fadiga, cansaço, um monte de coisa, por quê? Porque todo o seu sistema imunológico começa a trabalhar pesado, começa a trabalhar de maneira intensa para remover aquela ameaça. Até a febre é resultado disso, né? E quando a gente traz isso para a espiritualidade, a gente tem que entender o seguinte: dentro de nós há uma luta muito parecida com essa. Se você abrir a sua Bíblia lá em Gálatas, né, quem tem a Bíblia na mão aí ou no celular, pode abrir lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, lá no verso 17, vai estar escrito assim, então, Gálatas 5, verso 17. Gálatas está lá no Novo Testamento. Diz assim: a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele, nos empurra na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática aquilo que vocês desejam fazer. Vamos entender melhor isso. Para entender melhor isso, você tem que ir lá em Romanos, no versículo 7, que é bem legal isso aqui que a gente vai aprender agora. Lá em Romanos, no capítulo 7 de Romanos, no verso 18 até o verso 20, Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte para a gente, ele vai dizer assim: eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom. Por que ele está dizendo assim? Eu não vejo nada de bom na minha natureza humana, tá? Vamos entender por que ele está dizendo isso. Então é Romanos 7, 18. Eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom. Por quê? Pois eu quero fazer o que é certo, mas eu não consigo. Quero fazer o bem, mas acabo não fazendo. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim eu faço. Então, se faço o que eu não quero, na verdade, não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Olha o raciocínio do apóstolo Paulo. Ele está dizendo assim, que ele acha, na percepção dele, ele acha que não há nada de bom na natureza humana. E aqui, vamos parar um pouquinho para pensar. Gente, de fato, eu falo que todo ser humano, se ele parar um pouquinho para pensar, ele vai chegar a essa mesma conclusão de Paulo, né? De que a gente quer ser bom, a gente se esforça por ser bom. Nós somos bons com algumas pessoas, mas não somos bons com todas as pessoas. Eu conheço muita gente boa que odeia outras pessoas. Conheço muita gente boa com algumas pessoas, mas que odeiam outras pessoas. E Paulo, ele está fazendo um auto-reconhecimento, né? Ele está olhando para ele e ele está pensando assim: eu até quero fazer o que é bom, mas eu não consigo. Eu até quero fazer o que é bom, mas às vezes eu acabo fazendo o que é errado. Eu não quero fazer o que é errado, mas eu acabo fazendo. Então ele percebe que dentro dele há uma luta, há uma guerra dentro dele. É a guerra que vocês leram comigo em Gálatas 5,17. O que está escrito lá? A natureza humana está em guerra com o Espírito. E o Espírito aqui, letra maiúscula, Espírito de Deus. E o Espírito Santo está em luta contra a natureza
humano, porque a natureza humana não quer sempre o que é bom, né? E ele percebe essa luta dentro dele e ele chega à seguinte conclusão: se eu quero fazer o bem, não consigo, não faço. E se eu não quero fazer o que é errado, mas eu faço, então não sou eu quem quer. Existe algo dentro de mim que me prende, que me aprisiona. E aí ele descobre o quê? Ele deduz o quê? Eu sou escravo do pecado. O que é o pecado? O pecado é essa condição na qual nós, todos os seres humanos, nos encontramos. Então o pecado, a gente não diz que a gente tem pecado porque a gente roubou, porque a gente maltratou alguém, porque a gente tem mágoa de alguém. A gente não tem pecado porque a gente fuma, porque a gente bebe. Não, o pecado é a condição da natureza humana. Nós nascemos nessa condição e somos como Paulo está descrevendo aqui. Às vezes a gente quer fazer o bem e não faz, às vezes a gente não quer fazer o errado, a gente acaba fazendo, porque há uma luta dentro de nós. Então Paulo, ele chega à seguinte conclusão: eu, ser humano, não vejo nada de bom na natureza humana, porque eu quero fazer o bem e há algo que me impede. Eu não quero fazer o que é errado, e há algo que me impede. E ele se vê então como um escravo. Tá? Isso Paulo falando lá em Romanos. Quando a gente volta para o mesmo apóstolo Paulo que está falando em Gálatas aqui agora, ele vai dizer para a gente o seguinte, e lá em Romanos ele vai dizer isso também. Se você continuar lendo o livro de Romanos, ele vai dizer o seguinte: que nós éramos, verbo no passado, nós éramos escravos do pecado, já não somos mais. Com o sacrifício de Jesus na cruz, eu que era escravo do pecado, já não sou mais escravo. Então eu tenho um direito de escolha. A conversão é isso, gente, né? Então a gente pode entender que a conversão, esse momento em que a gente aceita Cristo como Senhor das nossas vidas, em que a gente aceita que Cristo é o Filho de Deus e que Ele morreu na cruz para nos libertar dos nossos pecados. Então, se você perguntar o que é conversão, conversão é isso. Conversão é um momento em que nós somos tomados pela convicção de que Jesus é o Filho de Deus e de que Ele morreu na cruz para me libertar dos meus pecados. Então, nesse momento, a gente pode dizer que a conversão é o quê? É um fortalecimento interno. Lembra que eu falei semana passada que a conversão é uma libertação. Eu sou liberto do quê? Da escravidão. Eu não estou mais sujeito ao pecado. Eu não estou mais escravo do pecado. Essa condição muda. E é isso que Paulo vai falar aqui. Então agora eu vou voltar lá em Gálatas 5. Onde Paulo vai dizer assim, né? Lá no verso 16: por isso digo, deixem que o Espírito guie a vida de vocês. Por que deixem que o Espírito conduza, guie a vida de vocês? Porque assim vocês não satisfarão os desejos da natureza humana. Olha que bacana que é isso aqui. Paulo está dizendo assim, teve um momento que a gente andou longe de Deus. Teve um momento que a gente andou alheio ao Espírito de Deus. E nesse momento a gente nem parava para pensar direito assim, eu estou pecando. Não, a gente simplesmente se deixava conduzir pela natureza humana. Então era normal, era tranquilo, era comum a gente mentir, a gente praticar injustiças, a gente não se tratar com o devido amor, né? Eu sempre falo que naquele episódio já bastante conhecido de todo mundo, onde os
os religiosos trazem uma mulher que foi pega em flagrante adultério e jogam ela no meio de uma roda e diz para Jesus: olha, essa mulher é uma mulher adúltera, a lei diz que ela precisa ser apedrejada em público. E essa aqui é aquele episódio onde Jesus, né, diz a famosa frase: aquele que não tem pecado atire a primeira pedra, né? E no fim dessa história, dessa passagem bíblica, Jesus vai até ela, né, e diz para ela duas coisas: filha, onde é que estão os teus acusadores? Porque ninguém teve coragem de atirar uma pedra nela, todo mundo foi embora. Por que todo mundo foi embora? Porque todo mundo chegou à mesma conclusão que Paulo chegou, que a gente está estudando aqui. O que Paulo diz? Não há nada de bom na natureza humana. Todo mundo já pecou, todo mundo já errou, todo mundo já pisou na bola. Ninguém pode bater no peito e dizer: eu sou perfeito, eu posso dar uma pedrada nessa mulher imperfeita. Ninguém pode. Então todos vão embora, né? Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo vai embora. E a segunda pergunta, a segunda coisa que Jesus diz para ela é: filha, vai embora. E não peques mais. O que Jesus estava dizendo para ela naquele momento? Jesus estava dizendo para ela assim: o não peques mais, né? A gente tem que entender direito. Jesus não estava dizendo assim: então filha, agora você vai embora e nunca mais na sua vida peque, hein? Seria um pedido impossível. Como que um ser humano imperfeito vai sair daí e prometer para Jesus: não, Jesus, pode deixar que nunca mais na minha vida eu vou pecar? Não, é evidente que não era isso que Jesus estava dizendo para ela. Jesus estava dizendo para ela assim: filha, você pode ir embora, e eu quero que você pense uma coisa: você não precisa se submeter a esse tipo de coisa para ter o amor de um homem. Você não precisa se sujeitar, né, a ir para a cama com qualquer um para ter o amor de um homem. Você, né, vá e não faça mais isso que você está fazendo, porque você está se desvalorizando, porque você está se colocando numa posição de degradação. Não, se valorize, enxergue a mulher que você é, enxergue a sua beleza, tenha amor próprio e procure um homem que te dê esse valor, né? É mais ou menos isso que Jesus está dizendo para ela. Olha, não fique se vendendo barato para qualquer um, não fique com um pires aí na esquina mendigando o amor e o afeto de alguém. Você é melhor do que isso, você é maior do que isso. Então, tenha amor próprio. É o que Jesus está dizendo para ela. Mas é evidente que Jesus não está dizendo: ó, vá agora e não peque nunca mais. Se você pecar, um pecadinho que você fizer agora, você está na roça comigo. Não, não é isso que ele está dizendo. Então, o apóstolo Paulo, eu estou contando esses episódios para a gente entender, né, como que o raciocínio do apóstolo Paulo é correto. Olha, não há nada de bom na natureza humana. Nós somos pessoas que se magoam com muita facilidade. Nós somos pessoas que mentem. Nós somos pessoas que agimos com injustiça muitas vezes, né? E às vezes, na tentativa da gente ser justo com A, a gente acaba sendo injusto com B. Então é muito difícil a gente acertar tudo na vida, né? Então nós somos falhos. E aí Paulo vem e diz assim: mas deixa eu falar uma coisa para vocês, verso 16: por isso digo, deixem que o Espírito guie a vida de vocês. A conversão então nos abre a seguinte possibilidade: antes nós estávamos sozinhos na nossa vida, sem uma consciência clara do que era certo e errado, né? A gente passa um bom tempo da vida achando que pecado é fumar, beber e adulterar, né? E a coisa é muito maior que isso. Então, Paulo diz assim: olha, antes vocês eram escravos do pecado. Então você queria fazer o bem e não conseguia, você não queria pisar na bola e pisava. Mas agora não. Agora existe um novo jeito de viver. E é isso aqui que cabe na conversão, né? O que é a conversão? É quando eu me torno consciente disso, de que existe uma nova possibilidade de viver, que o sacrifício de Jesus na cruz me liberta da condição de escravo do pecado. Então vejam que a conversão, ela me fortalece na luta contra o mal, mas não elimina essa luta interna que sempre vai existir
dentro de mim, faço certo ou faço errado? Só que a diferença é assim, ó, antes da conversão era faço certo ou faço errado? Ah, vou fazer o certo, acabava fazendo o errado, né? Olha, vamos lembrar do Paulo falando lá, o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Agora, na conversão não. Na conversão, eu já não sou mais escravo do pecado. O pecado não me obriga mais a fazer o que ele quer que eu faça. Agora eu tenho uma liberdade, eu posso escolher. E aí Paulo fala assim, ó, agora como vocês podem escolher, façam o seguinte, deixa o Espírito conduzir vocês. O Espírito Santo que mora dentro da gente, que vai morar dentro da gente na conversão, ele vai nos guiar. Então ele vai dizer assim, ó, deixem que o Espírito guie a vida de vocês. Para quê? Porque assim vocês não vão satisfazer os desejos da natureza humana. A natureza humana, verso 17, deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam dentro de nós o tempo todo. Agora vamos lembrar de novo, mas qual é a diferença agora, gente? A diferença é que agora eu não sou mais dominado pelo pecado, agora eu posso escolher. Isso é uma libertação. Agora eu posso viver uma vida mais alinhada com os valores nos quais eu acredito, de bondade, de justiça, de misericórdia, de amor, de compaixão, porque agora eu sou livre para isso. A conversão não faz de mim um homem ou uma mulher perfeito, me faz de mim um homem e uma mulher mais alinhado com esses valores que eu considero dignos e honrosos, e também dá a mim a condição de poder viver dessa maneira. Então Paulo vai dizer aqui, essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Verso 18, quando porém vocês são guiados pelo Espírito, vocês já não estão mais debaixo daquela escravidão que vocês estavam antigamente. Aí ele vai dizer assim, quando vocês seguem os desejos, verso 19, quando vocês seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Que resultados são esses? A imoralidade sexual, as impurezas, a idolatria, a feitiçaria, a hostilidade, as discórdias, os ciúmes, os acessos de raiva, as ambições egoístas, as dissensões, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as festanças desregradas e outros excessos semelhantes. Repito o que já disse antes, quem vive na prática dessas coisas não herdará o reino de Deus. Então vamos entender isso aqui. Deus é chato, seletivo. Não, gente, não herdará o reino de Deus por uma razão muito simples, porque quem pratica essas coisas não está alinhado com os valores do reino, com os valores de Deus, que é a bondade, a justiça, a compaixão, a misericórdia. Então vejam aqui, né, que é colocada uma lista de coisas, e até um dia vale a pena a gente estudar, eu posso estudar isso com vocês, né? Por que a gente está dizendo que essas coisas aqui, né, são pecados? Porque elas vão contra o que é o amor. Por exemplo, não cabe dentro do amor a imoralidade sexual. O que é a imoralidade sexual? É a prática sexual de uma pessoa que está emocionalmente adoecida. Isso é doença, não é saúde, é doença. Então, é só vocês olharem aqui e perguntarem o que é que cabe dentro do amor. Por exemplo, a imoralidade sexual cabe dentro do amor? Cabe não? Não. A idolatria cabe dentro do amor? Não cabe. As hostilidades, as discórdias e os ciúmes cabe dentro do amor? Não. Mas Deus é amor. O que não cabe dentro dele
não vai chegar até ele, não vai ficar lá, né? Então ele tem lá o reino dele de amor, e ele vai encher o reino dele de amor, de discórdia, de ciúme, de egoísmo, de vaidade. Não. Então é só para a gente entender que Deus está dizendo assim, gente, ó, não vai dar para colocar vocês aqui, né? Vocês que praticam e têm prazer nessas coisas, não vai dar para colocar vocês aqui, porque aqui não é o lugar disso. O lugar disso chama inferno, né? O que é o inferno? O lugar onde ninguém se ama, onde um não cuida do outro, onde não há cumplicidade, onde não há cuidado um pelo outro. A vida é um inferno na ausência do amor. E é isso que está sendo colocado aqui. Então, Paulo diz assim, mas olha, se vocês se deixarem guiar pelo Espírito, vai acontecer um negócio diferente. Então, gente, a conversão me coloca numa outra situação. Então olha lá no verso 22. Mas o Espírito Santo, né, ele produz dentro de nós o seguinte, olha lá. Mas o Espírito produz frutos. O que é? O amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas não há censura, não há regra. Perceberam que tudo que a gente falou aqui cabe dentro do amor? Dentro do amor cabe alegria? Cabe alegria. Cabe paciência? Cabe gentileza, amabilidade, paz, bondade, misericórdia, cabe perdão? Olha que bacana, né? E a gente vê que há uma lucidez aqui. Deus está dizendo assim, ó, eu quero construir um reino onde todos os que habitem nesse reino estejam alinhados com esses valores aqui. Eu quero gente perto de mim que esteja alinhada com o amor, com a alegria, com a paz, com a paciência, com a amabilidade, com a bondade, com a fidelidade, com a mansidão, com o domínio próprio. É só isso que eu quero. Então, algumas pessoas perguntam para mim assim, mas Deus é esquisito, né? Deus é um cara que manda as pessoas para o inferno. Eu falo, não, Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas escolhem o inferno, é diferente, né? Deus diz assim, ô Sandro, quer vir habitar comigo neste reino de amor? Aí a Sandra diz, esse negócio tem careta, eu não estou afim não. Deus mandou ela para o inferno? Não, ela escolheu, foi uma escolha. Não, esse negócio de amor, de reino da alegria, da paz, da bondade, da misericórdia, da compaixão, tudo que é paz, esse negócio é meio chato, né? E ela é livre, ela pode dizer, não, eu não quero isso para mim. Reino de amor, não fecha com essa ideia não. Eu preciso de um pouco de bagunça, né? Eu preciso de um pouco de agitação. Aí ela fala, então eu falo assim, que na conversão isso fica claro para a gente. Deus não é um déspota, Deus não é um tirano, Deus não é alguém que tem. Algumas pessoas, alguns pastores inclusive, pregam falando de Deus como se Deus tivesse quase que um prazer sádico de mandar as pessoas para o inferno, né? Alguns pastores pregam de um jeito que a gente olha e pensa assim, Deus está lá rindo, sabe? Esfregando a mão assim, rindo, nossa, mais um para eu mandar para o inferno, né? Não, isso não é Deus, isso é o diabo. Esse é o diabo, né? O diabo é aquele que tem o prazer na derrota do ser humano. Mas Deus não. Deus tem prazer na conquista do ser humano, no enriquecimento do ser humano, na vitória do ser humano. Então a conversão é isso, é esse momento em que minha mente se abre para essa realidade, de que eu não sou bom, essencialmente, eu não sou bom. A minha mente se abre para a realidade de que eu só posso ser bom em Cristo, porque Cristo é o meu modelo. É Cristo que vai dizer para mim assim, Patrícia, né? Eu quero que você perdoe as pessoas. Aí a Patrícia diz assim, Senhor, quantas vezes eu preciso perdoar as pessoas? E o que ele vai dizer? 70 vezes 7. 490 vezes? Não. Perdoe sempre. Porque o meu reino é um lugar de perdão, é um lugar de misericórdia, é um lugar de compaixão.
Quando você se converte, você não se torna um ser humano perfeito a ponto de enfiar o dedo na cara dos outros e condenar a quem quer que seja. Não, você só fica consciente da sua limitação. Fica consciente de que se você pode ser um ser humano melhor, você só pode ser esse ser humano melhor porque Cristo habita em você, porque o Espírito Santo habita em você. Então não há glória nenhuma, não há mérito nenhum em nós crentes quando nós nos tornamos pessoas melhores, porque nós não estamos melhores porque nós desejamos. Nós melhoramos porque o Espírito de Deus ilumina a nossa mente e o nosso coração, esclarece a nossa mente, e aí nós podemos viver uma vida melhor, uma vida mais decente, uma vida mais digna. E viver essa vida mais digna e decente não dá a nós o direito de julgar a quem quer que seja, porque se tirar Cristo da nossa vida, nós nos tornamos igual a qualquer outra pessoa que ainda não teve um encontro com Cristo. Então, eu quero que vocês, lógico que esse assunto conversar é bastante extenso, eu vou continuar falando dele, mas eu quero que vocês entendam, que a gente sai de uma condição onde nós não temos o poder, a capacidade, nós estamos impossibilitados de escolher o bem, para uma condição em que nós nos tornamos capazes de escolher o bem, e não só de escolher o bem. Olha que bacana isso aqui. Nós passamos para a condição de não só poder escolher o bem, mas nós passamos para a condição de ter prazer no bem. Nós nos sentimos bem na prática do que é bom, na prática do que é justo, na prática do que é verdadeiro. Eu não me alegro mais na injustiça, eu me alegro na justiça. Eu não me alegro na maldade, eu me alegro na bondade. Eu não me alegro na amargura, eu me alegro no perdão. Eu começo a ter um coração que está alinhado com o coração de Deus, porque eu tenho alegria no que é bom, eu não tenho alegria no que é mal. Isso é a conversão, Então, qual é a dica do apóstolo Paulo para nós, para fechar essa mensagem de hoje? É a que está lá no comecinho do texto, lá no verso 16, onde Paulo está dizendo assim: vocês que abriram o coração para Cristo, entendam o seguinte: quando você abre o seu coração para Cristo, Cristo vai fazer o seguinte, Ele vai mandar o Espírito Santo para morar em você. O Espírito Santo passa a morar em você. Quem é o Espírito Santo? É uma vozinha que vai falar, não é uma vovozinha não, tá? É uma vozinha, uma voz que vai falar na sua mente e no seu coração e vai conduzir a sua vida. Aprenda a ouvir essa voz. Essa voz vai dizer: Edna, cuidado, atenção, Edna, vai por aqui que é bom. Aí a Edna olha para ela mesmo e fala: ai meu Deus, será que é isso mesmo? E a voz está dizendo lá dentro dela assim: é por aí mesmo, vai firme. Aí ela está com medo, mas ela está cheia de convicção, e ela diz: eu vou fazer isso. E lá na frente ela descobre que era a coisa certa a ser feita, porque o Espírito Santo estava falando dentro dela, São experiências que eu já vivi muitas vezes na minha vida, de estar indo numa direção, começar a roer as unhas: ai meu Deus, será que é isso mesmo? E tudo lá dentro de mim dizia assim: vai com fé, vai que é aí mesmo. E eu, o meu racional dizendo: não sei não, e aquela convicção interna dentro de mim dizendo: vai. E eu aprendi a confiar nessa voz, vou. Aí eu vou, lá na frente, dava tudo certo. Então, gente, a gente precisa entender o seguinte: a gente vem aqui na igreja, o pastor diz assim: Deus é real, Deus é uma pessoa, Deus quer se relacionar com você. Aí a gente volta para casa e acha que ser religioso é se relacionar com o pastor. Não, gente, eu sou ninguém nessa história. Você volta para casa, a Ângela volta para casa dela, a Ângela é nossa vizinha aqui, o Léo é vizinho também, A Ângela mora aqui na vida. A Ângela volta para casa dela ali, e ela pode virar para Deus ali e dizer assim: o Senhor está comigo aqui então? Então eu quero que o Senhor oriente minha vida, eu quero que o Senhor conduza a minha vida. A gente fala com Ele, a gente conversa com Ele, e se você prestar atenção, Ele vai falar com você. Você vai ouvir essa voz dentro de você, O Léo, que é novo convertido, tem que aprender a ouvir essa voz, tem que aprender
a discernir, a entender que existe uma voz dentro da cabeça da gente, que é a nossa própria voz, mas que existe uma que ela diz coisas que nós não diríamos. Ela aponta direções que nós não apontaríamos para nós mesmos. É a voz que vai dizer: perdoa, não fique cheio de mágoa, perdoa. É a voz que vai dizer assim: opa, não faço errado, faço certo. Essa é a voz do Espírito Santo dentro de nós. Então Deus é real. Deus é real. Deus fala, Deus quer uma relação comigo. Deus não quer que você tenha uma relação com Ele através da igreja. Não, Deus quer ter uma relação diretamente com você. Então aprenda a exercitar isso, a praticar isso, porque isso é parte da conversão. Aprender a andar com Deus, aprender a falar com Deus e a deixar Deus falar conosco. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Esse é mais um capítulo aí da nossa reflexão sobre a conversão. Eu vou continuar falando, porque tem bastante coisa bacana para a gente falar, mas releiam esses textos, reflitam sobre isso e façam essa experiência. Gente, uma coisa legal que eu fiz no início da minha conversão, quando eu me converti, naquele momento, eu era um ateu convicto, uma pessoa muito racional, eu sempre fui muito racional. Mas no momento da minha conversão, eu decidi uma coisa, que eu não queria ficar dependendo de livro, de teologia sistemática e coisa assim para ter a minha vida com Deus. Eu comecei a falar com Deus. Eu disse: Deus, eu quero entender tal coisa. Deus, eu quero que o Senhor me ajude, o Senhor ilumine a minha mente para eu enxergar essa verdade, aquela verdade. Eu quero entender o que caminha, o que pode mudar na minha vida. Eu comecei a me relacionar com Deus, a falar com Deus, a viver com Ele. E é isso que todo crente tem que fazer. Não interessa se ele é novo ou velho convertido. É isso que ele tem que fazer: falar com Deus, conversar com Deus, colocar para Deus as dúvidas. Você tem dúvida? Chega lá para Deus: Deus, eu não entendo tal coisa, tal ideia não entra na minha cabeça. E com calma você vai perceber que Deus vai usando pessoas para responder. Deus vai usar amigos para falar com você. Deus vai usar um livro, Deus vai usar um filme. Olha, no que diz respeito a se comunicar com você, Deus é fera, porque Ele vai arrumar um jeito de falar e um jeito que você entenda, porque Ele te conhece como ninguém. Então, precisa aprender isso, precisa aprender a ouvir a voz de Deus e a seguir essa voz, porque é ela que vai conduzir a sua vida para a vitória, é ela que vai conduzir a sua vida para a paz, para o equilíbrio, para a saúde emocional, É preciso ouvir a voz de Deus para que você possa desfrutar de tudo isso. Amém? Amém. Então vamos orar, vamos nos colocar em pé e vamos orar, encerrando o nosso. Senhor Deus, obrigado por esse momento comunitário de exercício da fé. Nós entendemos que a igreja é esse momento onde nós podemos estar próximos uns dos outros para meditar no que é comum entre nós. E comum entre nós que estamos aqui é o fato de nós respeitarmos e amarmos o Senhor. Então, obrigado porque existe esse espaço chamado igreja, onde nós podemos nos juntar para cantar, para orar, para abrir o nosso coração e também para aprender do Senhor. Eu peço que nesses dias em que nós estaremos falando sobre a conversão, que o Senhor nos ilumine a mente, que o Senhor prepare o nosso coração para verdades que o Senhor deseja que nós aprendamos e conheçamos. E que seja um marco, ó Deus, que seja um antes e um depois da nossa vida. Que o estar convertido, que o estar convertido ao Senhor, que o estar alinhado com os valores que o Senhor prega de amor, de justiça, de bondade e de paz, sejam realidades na nossa vida. Ajuda-nos nessa caminhada, enquanto igreja, enquanto comunidade que busca conhecer e aprender do Senhor.
Eu peço também, ó Deus, por cada um dos que estão aqui hoje, no sentido de que o Senhor, que ouve e que conhece cada um desses corações, possa suprir em Cristo Jesus cada uma das necessidades que essas pessoas trouxeram aqui hoje. Cada dúvida, cada pergunta, cada luta, cada desassossego, cada sofrimento. Ó Pai, que o Senhor possa trazer respostas, que o Senhor possa nos trazer cura para as nossas angústias. Pedimos também por cada família que aqui está representada. Pedimos por aqueles que não puderam estar conosco hoje, de forma que o Senhor também os socorra nas suas necessidades. Como a família da Rosa e do Mi, que são tão queridos para nós aqui da igreja, o seu Ronaldo, a dona Cida, as meninas. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja sobre a casa deles hoje, sobre a família deles, confortando e trazendo consolo nesse momento de dor e de perda. Dá a força que eles precisam para superar esse momento de dor. Seja, ó Deus, com as pessoas próximas a nós, que estão na luta aí com enfermos, que estão na luta com pessoas no hospital com Covid. Nós pedimos também por aqueles que estão na luta por um emprego, que estão na luta por suprir as suas necessidades diárias, pagar suas contas e viver com o mínimo de dignidade possível, Pai. Nos socorre nessas nossas necessidades tão mundanas, tão pequenas, mas importantes para nós, ó Deus, de dar o sustento para a nossa família, de dar uma boa direção para a nossa vida, de faz de nós, ó Deus, pessoas úteis, pessoas que realmente façam diferença nessa vida, nessa vida e para a vida de outras pessoas, Pai. Nós pedimos também, como sempre fazemos aqui no nosso culto, que o Senhor nos leve em segurança agora aos nossos lares, que o Senhor esteja com aqueles que estão nos assistindo pela internet, e que o Senhor nos livre dos homens maus, dos perigos desta vida, que o Senhor nos guarde, ó Deus, das ciladas contra a nossa alma, que o Senhor nos dê uma semana rica e abençoada na Tua Santa Presença, que nós possamos crescer no Espírito, que nós possamos ter mais do Senhor dentro de nós a cada dia, que o Senhor cresça dentro de nós, que o Senhor apareça dentro de nós e que o Senhor nos conduza para uma jornada de vida que nos traga paz, que nos traga alegria, que nos traga felicidade, porque uma coisa é certa, é só no Senhor que nós encontraremos a nossa razão de viver e a nossa felicidade. Por isso nos conduz, ó Deus, nessa caminhada, nós te pedimos em nome de Jesus, e que nós possamos estar aqui, se tudo der certo com essa pandemia, se nós pudermos fazer o culto da semana que vem, que o Senhor esteja mais uma vez aqui conosco, com as pessoas que aqui estarão. Fica com todos nós, ó Deus, ao longo dessa semana, nos guarda e nos ajuda a viver uma semana abençoada na Tua presença. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que o amor de Deus o Pai, que as ternas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo sejam sobre as nossas vidas aqui, sobre a vida de toda a Tua igreja que se reúne debaixo do Teu nome, agora e para todos sempre. Amém. Gente, Deus abençoe a vida de vocês, viu? Tenham todos uma boa semana.